Raíssa, o que você tá fazendo? Você não pode beber água de qualquer lugar. Mas por quê? Ué, essa água pode estar suja. Mas, olha, ela não tem cor, não tem cheiro, nem tem gosto. Mas isso não significa que ele seja contaminado. Se você não sabe de onde vem a água e nem se ela é tratada, você não pode bebê-la, mesmo se ela não tiver cheiro, nem gosto e nem cor. Isso porque na água existem diversos contaminantes que podem ser tanto de fontes naturais quanto de ações dos seres humanos, as fontes antrópicas. Um exemplo disso é nas grandes plantações. É muito comum que se tenha o uso de agrotóxicos. As gotículas dos agrotóxicos elas podem ser carregadas pelo vento e pode chegar na água, assim como o agrotóxico pode penetrar no solo, que posteriormente também vai chegar até a água. Além disso, na água também pode ter os metais potencialmente tóxicos, chamados de metais pesados, sendo os principais o mercúrio, o chumbo, o arsênio, o cromo e o cobre. Esses metais eles podem estar presentes naturalmente no solo, que pode então entrar em contato com a água e acabar contaminando a água, como também em alguns produtos de uso cotidiano, como lâmpadas, pigmentos, tinturas, etc. Esses metais, quando eles entram em contato com o nosso organismo, eles causam intoxicações e algumas doenças e problemas. Inclusive, pode levar até a morte. Além disso, também tem os micro-organismos, que a gente não vê, mas que estão lá, e os vermes. E eles podem causar diversas doenças, já que muitos deles têm todo o seu ciclo de vida na água, em contato com o nosso organismo, pode causar muitos problemas, obviamente. Então, mesmo se a água parecer limpíssima, se você não conhecer a procedência dela nem se ela é tratada, melhor não beber. Ô, Raíssa, você vai comer isso? Mas o que tem? Ué, a gente não sabe o que tem aí, se é seguro comer. Mas eu conheço essa plantinha, ela tem lá no sítio da minha avó, ela disse que eu posso comer. E se estiver contaminado? As plantas produzem uma série de substâncias químicas que podem fazer mal para os seres humanos. Isso acontece porque, como qualquer outro organismo, elas evoluíram e adquiriram algumas formas de se defender, e no caso delas seria produzindo essas substâncias. Inclusive, existe uma série de casos de seres humanos que se alimentaram de algumas plantas e depois morreram por conta dessa contaminação. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que a gente não sabe as características tanto do solo em que a planta está plantada, quanto da água que foi utilizada para regar ela. Então, eles podem estar contaminados com os agrotóxicos ou com os metais potencialmente tóxicos que a gente já falou, e tudo isso pode também contaminar a planta. E durante a alimentação, a gente pode vir a ingerir estes componentes que podem fazer mal posteriormente. Aqui no Brasil, quando a gente pensa no solo, nós podemos citar alguns casos de acidentes que ocorreram em mineradoras, em que essas mineradoras tiveram algum tipo de erro de funcionamento, e por esse motivo o solo foi contaminado por esses metais potencialmente tóxicos. Posteriormente, algumas plantas acabaram sendo plantadas lá, e por conta do solo estar contaminado, essas plantas incorporaram os metais pesados e as pessoas que se alimentaram delas acabaram se contaminando com eles posteriormente. Então, por isso é importante a gente saber qual é a procedência não somente do alimento, mas também do solo onde ele está plantado e assim por diante, porque ele também oferece riscos para a nossa saúde. Então lembre-se, mesmo se você conhecer a planta, mas não souber a procedência dela, não coma. Olha, uma nascente. Vamos lá beber água, lá não deve ter contaminação. Ué, mas por que não? Ué, lá é uma nascente. Fica brotando água, a água fica correndo e aí leva a sujeira que tiver por lá. Mas você nunca ouviu falar de lixiviação? Não. Bom, isso é um senso comum bastante popular. O que acontece é que as pessoas até acreditam que elas não podem sair bebendo água por aí de qualquer lugar. Só que elas acham que na nascente, por estar em constante movimento, não teria tanto esse problema. Mas o que elas não estão levando em consideração é um fenômeno chamado de lixiviação. E o que seria isso? A lixiviação, ela é um fenômeno natural que ocorre quando chove ou quando tem uma enchente. O que acontece é que quando a água bate no solo, ela acaba lavando e levando alguns compostos como nutrientes, os metais pesados que podem estar ali no solo, agrotóxicos, qualquer tipo de contaminante, ela vai levar. E aí ela vai levando, caminhando, viajando, sofrendo várias reações químicas, virando outros compostos químicos até atingir as águas subterrâneas. E o que acontece é que quando ela atinge lá o lençol freático, essa mesma água vai voltar e vai brotar em forma de nascente. Ou seja, a gente está pegando a água da nascente achando que ela está em constante movimento e está se renovando, mas a própria fonte dessa poluição seria a água subterrânea. Então não quer dizer que ali estaria livre de contaminação. Bom, então não bebam água de nascente achando que ela está livre da contaminação.
Esse rio tá com uma cara de ter peixe, não tá? Vamos pescar? Nossa, eu adoro comer peixe. Então vamos lá, vamos pescar agora e depois a gente frita. Mas será que não daria nenhum problema? Mas por que daria algum problema? E sei lá, eles estiverem contaminados? Ah, o que não mata engorda, né? Eu acho que não é bem assim. Como a gente já sabe, então, existem diversos componentes presentes na água que podem nos prejudicar. Isso não é diferente com os outros animais da cadeia alimentar. Existe um problema muito grande quando se trata dos animais aquáticos, que é o processo de biomagnificação. O que isso significa? Então, vamos supor que a água está contaminada com algum tipo de metal pesado e o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar, vai lá e é contaminado com esse metal pesado. Quando um peixe vai comer esse fitoplâncton, ele não vai comer só um fitoplâncton, ele vai comer vários. Então, o peixe ele vai apresentar uma concentração desse metal pesado muito maior do que a do fitoplâncton. E aí, quando a gente vai comer o peixe, a gente também não vai comer só um peixe, a gente vai comer mais que um peixe. Então, isso vai fazer com que a concentração desse metal pesado na gente seja muito maior. Então, biomagnificação é o processo de aumento da concentração do componente, nesse caso metal pesado, ao longo da cadeia alimentar. Então, na base, a gente tem uma concentração menor e no topo, onde a gente estaria, essa concentração muito maior. Então, como a concentração desse composto vai ser muito grande na gente, isso pode causar também um problema muito grande. Então, se você não sabe de onde está vindo o seu alimento, é melhor você não comer esse alimento. Senão você vai morrer. Então com isso a gente pode ver que não necessariamente se uma coisa é natural, ela é boa. Então uma coisa natural também pode trazer riscos para a saúde das pessoas. E todas essas cenas que vocês viram durante o vídeo, inclusive podem acontecer com você. Então você já vai saber o que fazer. Então é muito importante que a gente espalhe essas informações para que ninguém saia por aí bebendo e comendo qualquer coisa. E até logo! Fiquem com Darwin. Tchau!